Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Futebol de Ouro. Hoje, convidado especial Fernando Madureira, avançado do Canelas, capitão de equipa também do Canelas e, obviamente, mais conhecido por ser o líder dos Super Dragões. Já vamos falar com o Fernando. Aliás, Fernando, antes de mais, boa noite e muito obrigado pela tua presença. Antes de começar, e nós vamos já começar a conversa com o Fernando, deixa-me só, para quem é um apaixonado pela cidade do Porto, como eu sou, deixa-me dizer que a tua camisola hoje é rigor, eu não conseguia melhor do que isso. Fernando, boa noite. Boa noite. Como tu sabes, este programa tem uma particularidade, é que não há guião. E, portanto, nós aqui falamos daquilo que nos vem à cabeça, umas vezes mais futebol, outras vezes menos, mas falamos daquilo que nos vem à cabeça. E hoje é para nós um prazer ter-te aqui connosco e perguntar-te, até a propósito desta brincadeira da camisola, o que é o sentimento portuense. Antes de irmos para o futebol, claro. Tu que és nascido e criado na Ribeira do Porto, onde os turistas se perdem de amores pelo Porto, foi lá que te perdeste amores pelo Futebol Clube do Porto e pela cidade? Sim, antes de mais, boa noite e desde já agradecer o convite e dizer que é uma honra enorme estar aqui no vosso programa. Ser do Porto e ser da Ribeira como é que eu vou te explicar, é um sentimento muito forte e acho que isso moldou a minha personalidade e a minha vida, não é? Porque, pronto, ter nascido e ter sido criado ali na Ribeira, ali naquelas, entre aspas, dificuldades e adversidades que fizeram de mim uma pessoa e tornaram-me uma pessoa um pouco diferente e uma pessoa que se poderia ter perdido por outros caminhos, mas não, isso só me fez de mim mais forte e fez de mim a pessoa que sou. Essas tentações na Ribeira, estamos a falar, tu és mais ou menos a minha idade, 43, vou fazer 44. Eu tenho 45, portanto, essa Ribeira dos nossos anos, quando tínhamos 10 anos, ou seja, há 30 anos atrás, era muito diferente daquilo que é agora, não é? Sim, não tinha meia dúzia de turistas, só no verão, não é meia dúzia, nós andávamos ali ao banho ao rio, dávamos dinheiro para nós nos atirarmos a ponte. Também te atiraste ao rio? Claro, e depois ali no muro atiravam moedas para nós irmos ao fundo buscar, mas coisas... Não é a quantidade de turistas que é hoje em dia e eu fico muito satisfeito e... Se por um lado quando vou lá olho com alguma nostalgia e algum sentimento de saudade, não é? Também fico orgulhoso da minha terra ser o cartão de visita da cidade e ter sido nos últimos anos considerada a melhor cidade europeia. Mas perdeu-se um bocadinho na Ribeira, perdeu-se um bocadinho esse sentimento? Sim, normal, não é? Porque, como nós sabemos, a vida evoluiu e o mundo evoluiu e o Porto acompanhou essa evolução e já não há, hoje em dia na Ribeira, já não há como havia quando eu era criança, pessoas a morar em quartos, ou seja, numa casa viviam várias famílias, não é? Exatamente. Algumas casas não tinham escadas, tinham a fachada degradada, via-se para dentro de casa. Uma casa de banho dava para um prédio inteiro, algumas não tinham água, outras não tinham luz. Eu tive colegas quando eu era criança que ficava, pronto, não vivia bem, mas vivia ali para a Ribeira mais ou menos, não é? Mas eu ficava um pouco em choque quando ia à casa de colegas meus e não faltava escadas, e mesmo no terceiro andar, nós para subir as escadas às vezes tínhamos que saltar, faltava 2, 3 escadas, não havia luz, não havia água, a casa de banho era baldes, para tomar banho tinham que ir aos balneários, que era antigamente ali debaixo da ponte. Debaixo da ponte, exatamente. Era ali os balneários e onde é agora aquele bairro onde construíram aquelas casas ali na Lada, era ali os balneários e pronto, as pessoas não tinham as mínimas condições de habitabilidade como há hoje em dia. Tu ainda és do tempo daquele senhor que andava atrás, o Duque da Ribeira. O Duque da Ribeira. Claro, ainda assisti muitas vezes. A salvamentos. Não era salvamentos, era mais a retirar corpos de pessoas que se suicidavam e que se atiravam ao rio. E depois ele, ou no próprio dia, ao fim de uns dias, ou até ao fim de 7 dias, quando diziam que rebentava o fel, exatamente, ele ir lá buscá-los. É um porto que muita gente
Sim, que muita gente nem sabe, nem sonha que existia, não é? Não sonha que isso e são essas dificuldades, ou e nem vou dizer dificuldades, porque se calhar a noção de dificuldades se calhar não existia, ou era diferente daquilo. Sim, se calhar hoje olhamos para trás e vemos... Quando não estava na escola, nas férias, saía de casa de manhã às 8 da manhã e aparecia em casa para jantar, não é? E dava a volta à mesa e vinha outra vez para a rua. A nossa infância e juventude era na rua, tirando quando não havia escola, não é? Nas férias. Exatamente. Era e foi e achas que é esse sentimento que os Pedregões têm uma matriz que nasce ali na Ribeira, podemos quase dizer assim. É evidente que depois se alargaram e que se tornaram a força que é neste momento, mas esta resiliência, o não virar a cara à luta, transformar as adversidades em trunfos e, se quiserem, armas para combater os adversários, não inimigos, mas adversários. Achas que essa matriz, até porque, pronto, como eu disse, a gênese dos Pedregões penso ter sido ali na Ribeira, que marca também aquilo que é hoje a Claque do Porto? Sim, sem dúvida alguma. Quando eu falo na Ribeira, falo na altura quando eu fui para os Pedregões e levei o meu grupo da Ribeira, atrás de mim levei o pessoal da Rua Escura, o pessoal das Fontinhas, o pessoal do Bairro Herculano, o pessoal de Francos, Bom Joia, do Cerco, Contumil. Depois ali o Porto, ou seja, os bairros típicos do Porto estão aí representados. Quando se fala em Ribeira, está-se a falar num conjunto de bairros sociais e zonas como a Rua Escura, o Aceio e a Ribeira não são, e as Fontinhas não são tipo um bairro, mas são mais uma zona histórica, mas juntamente com alguns bairros tipo Aleixo, Cerco, Contumil, Francos, faziam ali digamos, o núcleo duro e a força dos Pedregões e essa caminhada e esse trajeto que os Pedregões fizeram ao longo destes 30 e tal anos. Houve algum dia na tua infância, algum momento em que tu pensasses ou que pudesse eventualmente não ser do Porto? Houve algum momento? Sim, porque eu tinha um avô que era sportinguista e tipo, quando eu era miúdo ele tentou... Eu vou dizer porque é que estou a fazer esta pergunta, porque eu tive dois jogadores meus, ex-jogadores meus, que são teus primos, as pessoas. Os dois. Sim, são benfiquistas. O meu tio Vítor, entre aspas, obrigou-os a ser. É uma coisa doente do Benfica. Por isso é que eu te perguntava se na tua infância... O Filipe ainda valeu uma altura. Não consegues. Agora não, mas na altura, quando ele tinha entre os 10 e os 15 anos, ele jogou no Porto, na formação do Porto. Ainda o tentei Filipe ali. Foi o meu jogador no São Pedro da Cova e realmente tinha uma classe enorme. Fez formação toda quase no Porto. E o Daniel foi meu jogador no Gondomar. Sim, mas ele é mais futsal. Futsal, agora é futsal, na altura ainda é futebol de 11. Sim, mas o Filipe fez formação no Porto e eu ainda tentei arrastar, ainda dou ali alguma, ainda o arrastava porque a minha avó morava ali no bairro Falcão e eles também moravam ali. Sim. E eu, quando ia ver o Porto, ao domingo ia para a minha avó sábado e domingo, e depois ao domingo à tarde ia para o Estádio das Antas, para o antigo Estádio das Antas, ainda o tentava puxar, ainda o levei-o umas 2 vezes, mas o pai foi mais forte. O Vítor, para quem eu mando um abraço, foi um dinamizador muito grande do clube do bairro Falcão. Do bairro Falcão, sim. Uma pessoa que eu vi uma vez na Associação de Futebol Porto a levantar-se, porque num sorteio estavam a distribuir os clubes por quem jogava em casa ou fora, e houve alguém que teve uma infeliz ideia de dizer: o bairro Falcão não interessa porque não tem campo. E eu lembro do seu Vítor levantar-se indignado, portanto é uma coisa que me ficou na memória, esse sentimento bairrista. E esse clube, porque teve muito a dizer também na formação de muitos jogadores. Um jogador conhecido, João Vieira Pinto, João Vieira Pinto, que começou lá e que era lá do bairro Falcão, mas tinha lá muito bons jogadores. Eu lembro quando ia lá à minha avó e ao fim de semana e via que havia lá muitos, o 28, o Duda, tinha lá muitos bons jogadores. Muitos craques. E aí é que surge a paixão pelo futebol? Sim, desde miúdo que sempre tive essa paixão pelo futebol, de jogar na rua, não é? E depois com 8 anos comecei a jogar em futebol de 5 no Guindalense e depois no Cultural dos Guindais, que era clubes ali porque o Ribeirense só tinha a partir dos infantis, o futebol 11 só havia a partir dos infantis, exatamente. E ali no Guindalense como é que era começar a formação de futebolista na Ribeira? Porque em quase todos os bairros há um clube e há um campo. Na Ribeira não há espaço sequer para ter nenhum campo. Sim, nós, como é que vocês... Isso foi mais uma das adversidades. Exatamente. Que nós transformámos em força. Porque em todos os bairros, em todos os sítios havia um campo de futebol
E nós, a Rua Escura e Miragaia, não tínhamos. São Vítor também não tinha. O São Vítor também não. Apesar de que campo de futebol, de ringue, tinham a Praça da Alegria, Exatamente, tinham ali o da escola, sim, pronto, sim. e dava para eles jogar. Nós era mesmo jogar na rua. Exatamente, ali na Ribeira não há espaço. Não há espaço, para... nós jogávamos ali onde é agora o Cubo, nós jogávamos Exato. ali, jogávamos no terreiro que era inclinado, jogávamos na Casa Velha que era tipo um losango, em que tínhamos de estar sempre, jogávamos nos portais. E depois só jogavam ao domingo nos jogos oficiais. Sim, e jogámos aí no Guindalense, comecei com 8 anos aí a jogar futebol de 5, que era no Calbrandão, naqueles torneios de Calbrandão, que entrava a Associação número 2 das Fontainhas, já entrava o Boa Vista, entrava o Guindalense, Cultural dos Guindais, entravam vários clubes. São memórias muito fortes. Sim, que eu tenho muitas saudades desse tempo. Imagino que sim. Tempos bons também, não é? Tempos Sim, diferentes, claro, tempos bons. Fernando, como é que surge o Porto no meio disto tudo? É assim, a minha primeira imagem, a minha primeira recordação que eu tenho do Porto... É isso que eu te pergunto. Tens ideia do teu primeiro jogo de futebol do Porto? Sim, claro que sim. É 78, 79, eu com 4 anos, o Porto é campeão, eu acho que foi ao fim daqueles 17 ou 18, sim. E eu só me lembro de que fui com o meu pai e com mais umas pessoas, e eu lembro-me de... No fim do jogo houve foguetes e eu tinha 4 anos, tinha feito 4 anos, fui assustar e agarrei-me ao meu pai. Essa é a única recordação que eu tenho com 4 anos, acabados de fazer, de ter medo dos foguetes, porque no fim do jogo o Porto foi campeão e muita festa, muito barulho, as pessoas invadiam o campo e os foguetes. Eu lembro-me dos foguetes e foi aí a minha primeira... Tua primeira lembrança do futebol Porto. Muito bem. Daí para cá é um Porto completamente diferente. É um Porto que se profissionaliza, é um Porto que se adapta à modernidade. Claro. E os Chupadragões que nascem em 1986, um ano antes da primeira conquista europeia do Futebol Clube Porto. Tens a noção, e isso é uma pergunta que também gostava de fazer, porque eu tenho a minha opinião, e a minha opinião não te quero influenciar com ela, porque também sei que não vai acontecer, mas os Chupadragões tiveram algum... Achas, na tua opinião, como líder dos Chupadragões, como presidente dos Chupadragões, qual é a influência do futebol dos Chupadragões nos sucessos europeus e também na hegemonia nacional do Futebol Clube Porto? Sim, porque não se consegue, um clube não consegue títulos, nem consegue afirmar-se, nem implementar-se, nem demonstrar força, se quando vai jogar fora e em casa não tiver muitos adeptos e não tiver o tal que agora o Sérgio Conceição denominou de Mar Azul. Se não houver esse Mar Azul, em que a cara do Mar Azul sempre foram os Chupadragões, e se não houver esse Mar Azul, um clube, por muito que tenha bons jogadores, que tenha boas condições, que tenha tudo, se não tiver isso, nunca vai conseguir se afirmar tanto nacional como internacionalmente. Tens ideia da primeira grande invasão do Futebol Porto? Talvez seja em Viena? Isso aí eu tinha só 11 anos, ainda era muito novo, mas lembro-me de ver na televisão ali aquele cantinho. Exatamente, lá de esquerda da televisão. De onde o Juari depois vai rezar, ali por cima do Juari, aquele cantinho ali com as bandeiras, mas acho que para os jogadores é um motivo extra para correr mais, para trabalhar mais, para lutar mais, saber que têm apoio nas bancadas e que houve pessoas que fizeram milhares de quilómetros para os acompanhar e que se calhar deixaram de comer, estão a dormir ao frio, fizeram dias de viagem, e eu acho que isso é um fator extra para motivar os jogadores a darem tudo dentro do campo. Vocês enquanto claque e tu como responsável máximo, tens esse feedback dos jogadores? Sim, claro, os jogadores sentem esse apoio, ou seja, e dão-vos esse feedback? Sim. Cada vez mais, e agora ultimamente, nisso também o Sérgio Conceição tem o seu cunho e a sua cota parte de responsabilidade nisso, que é o fazer ali a roda perto dos adeptos, obrigar a agradecer aos adeptos, e em casa dar aquela volta olímpica, a cumprimentar e a agradecer o apoio de todos os adeptos. Quando perdem. Isso, ganhar ou perder, isso há 3 resultados possíveis, mas as pessoas estão lá, não é? Mesmo que o Porto perca os jogos todos, os Chupadragões e alguns adeptos do Porto vão lá estar sempre, por isso merecem sempre ser reconhecidos no fim
porque acho que a coisa mais frustrante que existe para um adepto é, imagina, fazer milhares de quilómetros, ficar sem comer, se calhar não ter dinheiro para pagar a renda ou para pagar a prestação do carro ou para pagar o telemóvel ou o que for, e gastar esse dinheiro no bilhete e na viagem, e depois chegar ao fim e os jogadores acabar o jogo e não agradecerem o apoio. Acho que isso é frustrante para quem acompanha a equipa para qualquer lado. Na tua opinião, achas que os adeptos do Futebol do Porto se identificarem que houve um esforço tremendo da equipa em não ganhar, sim, também sabem reconhecê-lo? Sim, tivemos esse caso o ano passado, que nós em casa com o Liverpool sofremos uma goleada, mas pronto, e no fim tivemos começou por nós, os Pedragões, e tivemos o estádio todo a apoiar e a dizer que queríamos o Porto campeão. Eu quero o Porto campeão porque sentimos, pronto, além do Liverpool ter sido mais forte, o jogo correu tudo bem para eles. O Porto ia lá, falhava, eles vinham à baliza do Porto e faziam um golo. Mas isso é o futebol. No futebol, como eu digo, aliás, há 3 resultados possíveis. Exatamente. E quando a equipa dá tudo e quando os jogadores dão tudo, mas não foi possível. Há muitos fatores que depois não se dominam quando o ar apita. Futebol, como eu digo, e não há ninguém que, como eu costumo dizer, não há ninguém que ganhe antes de entrar em campo. Exatamente. Já vamos falar sobre isso. Mas ainda falando, aliás, porque tu trouxeste isso à baila em relação ao jogo do ano passado a Liverpool, e eu tive o prazer de estar presente lá em Liverpool, onde depois de 5-0, e eu pessoalmente como portista raramente vi tantas manifestações. É evidente que nas finais é tudo muito mais fácil, claro. Sevilha, Dublin, Gelsenkirchen, é tudo muito fácil porque estamos numa final e é normal que o sentimento portista venha acima. Agora, quando se perde 5-0 e se leva quase 2.500 pessoas, 3.000, ou 3.000, exatamente, em Liverpool, se faz aquela marcha desde Piccadilly, Piccadilly não, enganei-me. Piccadilly é em Londres. Em Londres, enganei-me agora no... Sim, mas do centro de Liverpool, onde estávamos todos até ao estádio, foram quase 5 km a pé. Numa festa tremenda, e depois a festa, estádios 90 minutos, e o estádio 90 minutos foi, e eu como portista senti-me orgulhoso naquele dia, porque realmente e também senti uma coisa, até como treinador e como observador obviamente do futebol, senti que houve ali uma comunhão entre a equipa e os adeptos, e que se calhar foi aquele catalisador que a equipa precisava para terminar o campeonato em grande e vencer o campeonato. Também tens esse sentimento? Sim. E sentes essa responsabilidade? Sim, claro que sim. Tanto é que isso foi dito pelo próprio treinador, a dizer que o momento marcante da época foi o final do jogo em Liverpool, em casa com o Liverpool, e depois o jogo, o dia do jogo em Liverpool, porque depois de levar 5-0 era muito normal que muita gente desistisse das viagens e desistisse dos bilhetes, e não, ainda houve uma maior procura, e as pessoas chegaram lá e parecia que era, como disseste há pouco, parecia que era uma final. As pessoas estavam eufóricas, estavam numa mesmo de apoiar a equipa, de empurrar a equipa, e mesmo sabendo que era impossível dar a volta àquele resultado, foram lá, apoiaram, porque sabiam que o Porto não acabava ali, que ainda íamos ter mais Porto para a frente, e que aquela motivação e aquele apoio ia ser importante para o que faltava no campeonato e para a dificílima luta a 2 que iria ser o resto do campeonato. Como disseste, foi determinante esse apoio e essa comunhão. E essa luta a 2 continua. Sim. Essa luta a 2 continua. E eu gostava de perguntar muito claramente como é que tu vês este futebol que nos tem trazido muitas polémicas, muitas coisas extra-futebol. Tu também tens uma opinião sobre isso, já a tens dado. Aliás, há um vídeo a circular teu a confrontares o Paulo Gonçalves do Benfica, ex-Futebol do Porto, ex-Boa Vista, ex-muita coisa, mas do Benfica neste momento. Sim. Esse também é um sentimento que tu tens de revolta, ou seja, achas que há algo por trás que tenta impedir que o Futebol do Porto seja campeão? Sim, o ano passado as coisas foram mais limpas, mais claras, devido à divulgação dos e-mails, e nisso temos que dar o valor ao Francisco J. Marques e ao Porto Canal, porque semanalmente bombardearam toda a gente com os e-mails e com toda essa podridão que havia à volta do futebol português, e não só do futebol, da justiça e da política, de tudo, e as coisas foram um pouco mais transparentes, e eu tenho notado que
as coisas agora estão outra vez o Benfica está a tentar voltar ao mesmo, porque sim, houve este alarido todo, houve os processos, mas depois parece que as coisas empancaram e que não há mais avanços. Temos o caso da Malachau, temos o caso dos e-mails, temos o caso dos vouchers, temos vários casos em que chegam agora a tribunal. Temos os casos agora dos jogadores que estão a acusar Boaventura de eles querer pagar para eles pagar para perder contra o Benfica. Não sei, acho que isso é demasiado sujo e demasiado triste para quem gosta de futebol. Já se sabe que todos nós, eu quero que o Porto ganhe, claro, mas acho que assim não iria gostar. E se eu fosse benfiquista, ou se isto que se está a passar com o Benfica se passasse com o Porto, eu ficava extremamente triste e extremamente desiludido com o meu clube. Tudo bem, que o futebol é jogado dentro do campo, há alguns fatores que podem ajudar ou não, mas eles, da maneira que tinham isto tudo controlado e isto tudo manietado, não davam hipótese a ninguém. Se não aparecesse isto dos e-mails, eles não eram tetracampeões, eles iam ser 10 vezes campeões seguidas. E depois iriam dar assim um bónusito ao Porto ou ao Sporting, e depois iriam novamente ser 10 vezes, porque isto estava completamente, o sistema estava completamente manietado por eles em todas as vertentes, e iria ser impossível qualquer equipa, a não ser eles, ganhar. Fernando, nessa luta que tu, como portista e como pessoa que se identifica, obviamente, e acabas por ser uma figura também do Futebol Clube do Porto, como é lógico, quer queiramos, quer não, és também alguém escrutinado, e às vezes se calhar, até para descredibilizar a tua opinião, se levantam alguns assuntos. Estou-me a lembrar da visita ao centro de estágio da Maia, que toda a gente falou disso. Exatamente, foram dois adeptos supostamente a acreditar e a fazer fé no que o Artur Soares Dias disse. Foram dois adeptos do Porto, sem dúvida, mas foram dois adeptos a título pessoal. Mas tu sentes, aquilo que eu te queria perguntar é isso. Tu sentes que há dois pesos e duas medidas? Sem dúvida. Porque houve um árbitro, que neste momento é por acaso, só por acaso, é presidente da Liga, que foi agredido por um adepto no Colombo. Pronto, em frente ao Estado da Luz, por alguém identificado por não, Benfica, e foi a tribunal e foi provado que era adepto do Benfica, sócio do Benfica. E nunca se empolou, se calhar, esse caso. Tu sentes que há dois pesos e duas medidas? Sim, claro que sim. Como eu disse, isto está tudo manietado, e eles têm, além de outras várias coisas, eles têm a comunicação social toda, entre aspas, controlada e manietada, e é ao serviço deles. E assim é mais difícil. Mas, como eu disse e como eu aprendi desde criança, é transformar as adversidades em forças e depois ir para cima deles com tudo. Qual é a tua fé para este ano, para o Futebol do Porto? A minha fé é que o Porto vai ser campeão, porque acho que o Benfica vai perder pontos, e o Porto, se continuar assim forte como esteve, apesar dos dois deslizes no início da primeira parte e no início da segunda, conseguiu dar a volta. Mas acho que o Porto vai ser campeão, mas que vai ser uma luta ombro a ombro, renhida até ao fim, mas que no fim a sorte e Deus vai nos ajudar e vai nos sorrir, e vamos conseguir conquistar mais uma festa nos aliados. Claro, acreditas nisso? Claro que sim, sem dúvida. E na Liga dos Campeões? Na Liga dos Campeões é muito, muito, muito mais difícil. O que eu acredito e que eu tenho fé é que, como eu já disse há pouco, e como eu jogo futebol lá há 30 e tal anos, nunca vi nenhuma equipa a ganhar antes de entrar em campo. Claramente que o Liverpool é favorito, sem dúvida, mas ainda não ganhou, ainda não passou. E eu acredito que o Liverpool, como está mais empenhado no campeonato inglês do que na Liga dos Campeões, exato, ao contrário de qualquer outra equipa, o Liverpool quer mesmo ser campeão, que já não é há muitos anos, e Ligas dos Campeões nos últimos anos ganhou, que eles possam olhar para nós assim de uma forma menosprezar um pouco o Porto e fazer um jogo assim lá, assim low profile, em que julguem, como o ano passado chegaram aqui e deram 5 e foram agora dar 3 a Munique. Já a gente chega lá depois na segunda mão e entramos com tudo e arrebentamos com eles, e que o Porto consiga um bom resultado lá em Anfield Road, e que depois cá seja a noite perfeita
e que a gente consiga... É que vai ter que ser mesmo. Sim, e que seja a noite perfeita e que nós consigamos levar de... Como é que está a correr a logística para Liverpool? Claro, os bilhetes todos vendidos, os lugares de avião todos esgotados. Quantos adeptos portistas? São os 3.000 que foram o ano passado, 3.000. os bilhetes que o Porto teve direito, 2.900 e qualquer coisa, à volta de E 3.000. tudo com muita fé. Claro que sim. Muito bem. O ano passado, em Liverpool, então, foi uma festa fantástica, mas este ano também já estive em Roma e a minha pergunta vai realmente em seguimento disso. Porque eu estava lá em cima, sossegadinho a ver o jogo e de repente, quando foi o gol da Roma, as coisas azedaram um bocadinho cá em baixo. Muita gente não viu na televisão, mas quem lá estava viu. Mas a pergunta não tem a ver com esse caso específico, tem a ver com... É difícil de controlar depois Claro aquela malta toda. Claro que sim, como eu costumo Porque dizer. há malta que ferve um bocadinho Sim, porque é claro água. que sim, porque como eu disse, aquilo não é nenhum, não é os escuteiros, nem é catequese, existe ali pessoas prontos, que têm um fervor, uma adrenalina muito grande e que fervem em pouca água e muitas vezes é difícil controlar e ali as coisas tiveram mesmo quando foi o gol da Roma, houve ali umas picardias e houve ali uma troca de insultos e de galhardetes em que a polícia teve que intervir. E é difícil controlar isso. Claro que sim. Tu quando estás em cortejo, vês na televisão, não é? Porque aquelas caixas de segurança, muitas das vezes há uma dificuldade muito grande. Sim, porque é muita gente e as pessoas vão ali numa tensão muito grande e as pessoas, isto está provado, quando as pessoas estão no futebol, as pessoas extravasam e ficam completamente loucas e fora de si, transformam-se mesmo. Nós vemos pessoas que no seu dia-a-dia são pessoas completamente pacatas e depois chegam ali ao futebol e viram bichos e ficam completamente transformadas noutras pessoas. É evidente que e o futebol tem esse lado de transformar as pessoas e tudo mais, mas ao fim e ao cabo tu acabas por ser o espelho como é que eu tenho de explicar? Tu acabas por ser o espelho daquilo que é a claque e muitas vezes confunde-se o Fernando Matureira com um líder, com um macaco. Com um macaco, Pronto, para sermos mais diretos, confunde-se um bocadinho o Fernando Madureira e há dois, ao Fernando Madureira e ao macaco. Claro que sim. Há o Fernando Madureira, que tem a sua vida normal, tem mulher, tem filhos, tem a sua vida normal. Depois temos o macaco, que é o líder dos Pedragões e que tem que vestir ali a capa e tem que, ali durante, não digo durante os 90 minutos, porque aquilo vem muito antes dos 90 minutos, mas que nos jogos tem que vestir a capa e tem que... Durante todos estes anos há muitas histórias. Sim. E houve sempre uma conotação de muita violência em relação aos Super Dragões. Eu estou-te a perguntar isto, também sei que não foges às questões e sabes que isso isto é tudo verdade? Há muito empolamento ou realmente às vezes as coisas, quando estamos em grupos, as coisas descontrolam-se tanto como noutros clubes? Sim, as coisas são normais. O que acontece, como eu costumo dizer, o que existe os Super Dragões são uma micro-sociedade. Tudo o que há nos Super Dragões é o que existe na sociedade, não é? Num tamanho mais pequeno. Nós somos 5, 6 mil, somos uma micro-sociedade, mas ali existem pessoas boas e pessoas más, como existe na sociedade. E às vezes há coisas que às vezes passam o limite, mas como eu digo, é a comunicação social e isso é o que vende, não é? Claro, é isso. Se os Super Dragões fizerem 100 coisas boas, nenhum meio de comunicação social vai noticiar. Se fizerem uma coisa má, cai-nos tudo em cima. Tu achas também que, de alguma maneira, o teu escrutínio da tua vida pessoal é também mais apertado quando o Porto ganha? Ou seja, se o Porto andar a perder, ninguém se mete com o Fernando Madureira. Se o Porto começar a ganhar, as coisas começam a... Não. Nunca sentiste isso? Não, sinto que já há muitos anos que a minha vida é escrutinada, não só pelas pessoas, como pela justiça, como pela polícia, mas eu não tenho nada a temer, nem nada a esconder. E por isso estou sempre tranquilo, mas sei que já há muitos anos, não sei se será há 20 anos, mas há 20 anos que a minha vida é escrutinada de cima a baixo, para um lado e para o outro, de pernas para o ar e de todas as maneiras e é o que é. É o que faz parte, são ossos do ofício, isto faz parte, eu costumo dizer. Uma das coisas que as pessoas às vezes... Não há só coisas boas, não é? Fernando, uma das coisas que às vezes as pessoas comentam, acusam,
instigam, o que nós quisermos. É que para ti, e é o que as pessoas dizem, que para ti os Super-Dragões é um negócio. Não, isso é completamente errado. Agora, claro que eu dedico 100% da minha vida aos Super-Dragões e ao Porto. É claro que eu iria ter que ter benefícios. Claro. Não digo que sejam benefícios diretos, direto ou indiretamente eu tenho que ganhar, porque eu sou profissional disto, eu vivo disto já há muitos anos, não é? E eu, direto ou indiretamente, construí a minha imagem à volta disto e tenho que lucrar com isto. Isso aí não há... E já se sabe que se eu tenho hoje a vida que tenho é por ser o macaco dos Super-Dragões, porque se eu fosse o Joaquim que trabalha ali na farmácia ou na mercearia, era uma pessoa que tinha uma vida completamente normal. Se tem uma vida acima da média, normal que seja por ser o macaco dos Super-Dragões. E eu sou construir a minha vida e os negócios e tudo à volta dos Super-Dragões e à volta da minha imagem. Fica aqui a resposta para quem diz que o Fernando foge às perguntas. Fica aqui a resposta clara e sem nenhum tipo de filtros. Fernando, quando é assim, é bom ter pessoas a serem entrevistadas assim, porque realmente... Eu sei que, continuando agora dando lá, eu sei que é difícil para as pessoas aceitarem como uma pessoa que veio da Ribeira. E politicamente correto seria dizer, não, eu não lucro nada com isto. Não, claro, portanto, isso era estar a mentir, porque toda a gente sabe que sim. Numa altura da tua vida, Fernando, aliás, eu fiz a pergunta, porque também queria levar para este caminho, numa determinada altura da tua vida, tiveste que escolher entre um sonho de futebol e ser líder do Porto. Líder dos Super-Dragões. E isto foi uma escolha clara. Foi, sim, senhor. Conta-me um passarinho, e nós normalmente temos aqui um colega... comentador, o Mário Filipe, que hoje por motivos pessoais não pode estar presente, mas continua atento ao programa online. É verdade que aqui há uns anos houve uma possibilidade de fazer testes, ou pelo menos houve um convite do Belenenses para... Não, cheguei lá a fazer era o João Alves na altura, o treinador do Belenenses. Tu estavas a jogar aonde? No Canelas. No Canelas naquela altura. O Canelas estava na terceira divisão. Sim. Na terceira divisão, e eu fui lá treinar ao Belenenses e foi um jogo de treino em Torres Novas. Era o João Alves, foi na pré-época, era o João Alves o treinador, e empatámos 1-1 e foi eu que marquei o golo do Belenenses. E pronto, e depois eu ia lá fazer 15 dias no Restelo de coisa, só que entretanto o João Alves é contratado pelo Salamanca. Exatamente. Pronto, e curou-se e eu fiquei-me pelo Canelas e joguei mais um ano no Canelas e depois no ano a seguir transferi-me para o Lomba do Seviana. Exatamente. E esse grande Lomba que subiu a... Para quem não sabe, o Fernando jogou aqui em Gondomar também, até porque a rádio Somos Gondomar e o programa é o programa Futebol de Ouro, dedicado a maior parte das vezes a clubes de Gondomar, e o Fernando também jogou pelo menos uma época no Lomba, subiu o Lomba à primeira distrital, na altura do seu Viana e do Pedro Viana, acho que é o Pedro Viana, o filho do seu Viana. Sim. Embora seja do outro lado do rio, um clube completamente... Mas Gondomar, e aqui é uma pena. Ainda há dias aqui com o Fernando, outro comentador daqui da rádio, falávamos sobre isso, sobre os clubes de Gondomar que entretanto desapareceram, e o Lomba foi um deles. Grande Lomba, uma grande equipa nesses... E essa foi uma das muitas subidas de divisão, Fernando? Sim, tipo no Canelas, no Lomba, no Robordosa. Exatamente, no Robordosa também subiu o Robordosa à terceira nacional. Quantas vezes campeão dos amadores? 9 vezes, e entre Passarinhos, Ribeirense, Miragaia e Sães-Mil fui 9 vezes. O que é que dá mais prazer a um jogador, Fernando? Eu digo isto com experiência própria, e se fosse eu a responder, se calhar respondi como tu. Os amadores também dão um prazer do caralho a jogar. Dá, claro. Aqueles jogos Passarinhos Ribeirense no campo do Pasteleira, com o estádio cheio, aqueles sábados à tarde em que estava lá toda a gente a ver o futebol. Aquilo era uma coisa, e era um sentimento, e era o futebol mesmo, o futebol puro. E aparecia muito bom jogador. Sim, eu via muita gente nessa altura. Aliás, eu lembro do Mata, do Infesta, que ia buscar muitos jogadores. Foi buscar o Cândido, aquele que até era do bairro Falcão, foi buscar lá o Passarinhos, e havia vários jogadores, até havia jogadores que não queriam jogar na altura no Distrital e no Nacional, porque não queriam jogar ao domingo. Exatamente. Mas ainda era o prazer de jogar com os amigos. Sim, aquilo era o prazer de jogar. Ele era mesmo o verdadeiro amor à camisola. Mas quando o caldo entornava a sério. Eu lembro, meu pai era o presidente de Passarinhos, eu era miúdo, aquela final ali no campo de Salgueiros, no antigo Vidal Pinheiro, Passarinhos e unidos ao Porto. Aquilo foi mesmo o desterro, sabe? Era
Mas há muita gente, e agora, entrando agora no Canelas, e nós aqui temos falado várias vezes do Canelas, curiosamente este ano, com 81 pontos, ninguém fala do Canelas. Há 2 anos toda a gente falava no Canelas. Acredito que se calhar também com alguma responsabilidade do Canelas, até porque depois aconteceu o que aconteceu aqui em Rio Tinto, e isso são coisas, são factos. Mas isso são coisas que acontecem no futebol, e a pessoa foi punida pelos meios do desporto e da justiça. Mas são coisas que não se pode fugir. Claro, Pronto, claro. Isso São coisas que não deveriam acontecer. Não deveria acontecer, exatamente. Mas esse sentimento de como é que eu tenho de explicar? Aliás, nós já cá tivemos o Milton que nos explicou isso, e que as equipas dele têm uma matriz de muita agressividade, na pressão, na procura da bola, naquilo que vulgarmente se chama transição defensiva muito forte e muito agressiva, e vocês treinam isso? Aquilo que vocês jogam é assim que também treinam? Sim, claro que sim. Ali os nossos treinos é rasgadinho e é como se não houvesse amanhã, e ali no Canelas todos os jogadores vão para lá, sabem que não podem puxar de perder, nem que seja a sueca, nem que seja ao meinho ou uma peladinha, sabem que é sempre a dar o máximo e é sempre a querer ganhar. E achas que isso depois se pode, claro que sim, se pode confundir? Claro que sim. Mas... Pronto, e isso porque muita gente fala que há ameaças durante o jogo. Isso é tudo. O que há e o que houve é aquele vídeo que foi tipo aquele vídeo de há 4 ou 5 anos no Vilanovense, em que exatamente, tiraram de um jogo tiraram 5 ou 6 lances, repetiram-no várias vezes, mas tudo bem, há ali lances duros, mas aquilo é lances de futebol, ali não se vê ninguém nem com nenhum pau, nem com nenhuma faca, vê-se lances de futebol, não se vê-se ali lances que também já foram cometidos por João Pinto, por Paulinho Santos, por Luizão, por Bruno Alves, por Pepe, não se vê ali lances. Isso é futebol, agora já se sabe. Canelas, depois a comunicação social aproveitou Canelas, Macacos, Pé Dragões, Porto. Isto tudo foi uma arma de arremesso para atacar o Futebol Clube do Porto e nada mais. Porque se eu não estivesse no Canelas, de certeza absoluta que o Canelas não tinha tido a fama e o protagonismo que teve, porque nós ainda agora há pouco tempo tivemos um caso de uma batalha campal no Sandinense Golpilhares, em que até houve um jovem que depois teve um ABC e tal, ainda continua internado e tudo, e não se vê ninguém. Porquê? Mas imaginem aquilo a ser com Canelas. Eu lembro-me quando foi aquilo do Marco. Sim. Nós na semana a seguir fomos jogar ao Maia. Sim, quando cheguei ao campo do Maia eu fiquei parvo. Eu acho que até televisões espanholas estavam lá. Estavam lá os canais todos portugueses, televisões espanholas e tudo. Aquilo foi um mediatismo. E o mediatismo que se deu, falou-se no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na China. O Canelas foi falado em todo o mundo. E não claro, pelos piores motivos, mas como eu disse, aquilo era só porque eu jogava no Canelas e porque a nossa comunicação social utilizou o Canelas como arma de arremesso para fragilizar e para atacar o Futebol Clube do Porto. Acreditas que na sequência daquilo que há bocado te perguntei, por não te conseguirem pegar, entre aspas, ou esse escrutínio nunca ter dado em nada, digamos assim, na tua vida pessoal, sim, depois é fácil ir a um jogo de futebol e acusar a equipa a ser violenta? Achas que tem a ver com isso também? Mas acusar de quê? De pois? Nada. Acusar de nada. Podem-nos acusar de querer ganhar mais que os outros. Aí podem-nos acusar disso. E o que é certo é que este ano levam já 81 pontos. Este ano o domínio tem sido avassalador. 18 pontos de vantagem do segundo, 20 do terceiro. O domínio tem sido... Há bocadinho disseste uma coisa e eu ia-te perguntar, depois, entretanto, as coisas vão, aqui neste programa é assim, as coisas vão fluindo. Estava a dizer que se não fosse assim, não estavas no Canelas. E a pergunta que eu te faço, se não estivesses no Canelas, estavas aonde? Provavelmente não estava em lado nenhum. E estás a jogar no Canelas pelo prazer do projeto? Claro. Não só como jogador, mas também como algo... jogador, porque eu não sou só jogador, claro, lá. É isso que eu sou a cara do projeto, não é? Exatamente. Já dá 3 anos para cá. Dá 3, não, dá mais. Desde que Canelas comecei no Canelas com o Canelas na segunda distrital, à primeira, depois à honra, depois à elite, depois à CNS, depois descemos e agora estamos a tentar subir outra vez este ano. Eu sou o rosto, não só como jogador, mas sou o rosto, sou a imagem do projeto Canelas. E quando dizes que és o rosto, tem a ver com escolha de jogadores, com convite a jogadores? Tudo passa. Com investimento também? Passa tudo por mim.
tentar arranjar pessoas que comigo consigam ajudar, entre aspas, o Canelas, e um projeto para subir a um CNS não pode ser dar uma sanda e um sumo. Claro. Fernando, eu imagino que tu, sendo a cara do projeto e o líder do projeto, no sentido daquilo que falaste, do investimento e do compromisso que tens com o Canelas, estes 10 golos marcados este ano, para quem tem 43 anos e sendo o jogador mais velho da competição, eu penso que o Zé Augusto Sousense deverá ter também 42 por aí, e também deve ter mais ou menos os mesmos golos, mas são 10 golos que deixam um carimbo muito forte, ou seja, são 10 golos e ninguém marca 10 golos no campeonato de elite por acaso. Claro. Qual é a tua preparação para isso aos 43 anos? Imagino que não seja pedir ao Milton para jogar e portanto... Não, claro que não. Pois é ir para cada treino e não estar a olhar para a idade. Eu faço o mesmo ou mais até do que... Está lá o meu filho que fez agora 18, que tinha 17, já ano passado jogou connosco, jogou no CNS com 16 e com 17 este ano também jogou com 17, fez agora 18. E eu trabalho mais e corro mais do que ele e do que todos os miúdos que lá andam. E para mim isso e enquanto eu me sentir motivado e preparado para jogar, irei continuar a fazê-lo. Porque não é muito normal chegarmos aos 43 anos, não é? E alguém que nunca teve um percurso profissional do futebol, aliás... Sim, mas não tive percurso profissional porque abdiquei disso Mas era isso que eu ia dizer, mas era aí que eu ia chegar. Mas tu estás a jogar ininterruptamente desde 2004, 2005, por aí, sem nenhuma paragem. Tiveste aí 1 ou 2 anos de paragem, em 2003, se não me engano, não foi? Não, eu parei quando estava no Castelo da Maia, à meio da época, abandonei para me dedicar somente à claque, e depois no ano a seguir comecei no Ribeirense. E depois sempre seguido? Sempre seguido, entre amador e depois distrital e nacional. Até hoje? Sempre seguido até hoje. E este Canelas, que Canelas é este? Nós já temos cá o Milton, sabemos que o projeto obviamente é um projeto de subida, até porque após a descida do ano passado, o investimento que foi feito, e quando digo investimento tem a ver com a aquisição, entre aspas, de alguns jogadores de muita qualidade para uma elite, e que obviamente tem o teu cunho pessoal. Que Canelas é este, Fernando? Estes 81 pontos depois vão pesar na segunda volta, ou seja, todos os olhos vão estar postos em vocês como grandes candidatos. Sim, e vocês sentem isso? Não, os grandes candidatos serão as 4 equipas que lá estiverem. Essas 4 equipas serão as 4 candidatas. Nós, neste momento, o nosso objetivo passa por fazer 95 pontos, que é os pontos que agora faltam 4 jogos. Acho que temos 81. 81 não, 88. Vamos fazer 95. Ver, aqui os meus 81. Então é 93. 93 é o máximo que vocês podem fazer. É o que nós vamos tentar fazer. Falta 12 pontos, vão estar 12 pontos em conquista. Vamos tentar fazer os 93 pontos e preparar-nos da melhor forma para esse grande duelo que será essa fase final, e que depois aí serão 4 candidatos, vai começar tudo de novo, vai ser feito um reset e começarão as 4 no mesmo patamar, as 4 com 0 pontos, e depois quem tiver unhas irá tocar a guitarra. Vou voltar só um bocadinho atrás, porque hoje falámos de um Canelas incontestavelmente vitorioso, mas há 2 anos, na última subida, houve um Canelas que foi vitorioso por as equipas não aparecerem, mas houve uma sombra das equipas não comparecerem aos jogos. Mas também temos que ver que as equipas deixaram de jogar à 10ª jornada, e nós à 10ª jornada tínhamos 9 vitórias e 1 empate. Claro. E já tínhamos jogado contra o Super Rio Tinto, contra o Super Padroense e contra todas as equipas que tinham investido forte para subir, e nós tínhamos levado vencido todas essas equipas. E depois na fase final jogámos, apesar de termos logo na primeira jornada levado 4 do Aves, que era o Super Aves, aquela super equipa. Depois de ter acontecido aquilo, termos perdido o jogo em Rio Tinto porque o Marco agrediu o árbitro, e nós perdemos o jogo na secretaria, o jogo ficou ali interrompido, e depois nós daí para a frente conseguimos levar de vencido todos os jogos, e a uma jornada do fim, quando fomos a Rebordosa, já fomos com as caras pintadas e já fomos campeões. E ganhámos a Taça Brali também. Exatamente, na Póvoa. Sim. Esta época, para ti pessoalmente, e para muitos, alguns jogadores continuam também no projeto, para o Milton também, que saiu e agora regressou,
é também, entre aspas, no futebol não existe isso, mas é um sentimento próprio e de orgulho nosso que às vezes temos, que nós temos, de querer mostrar, é também uma espécie de bufetada de luva branca. Claro que sim, uma bufetada de luva branca enorme, porque para todos que nos acusavam disto e daquilo, este ano o nosso domínio tem sido avassalador e não há sequer um traço ou um risco que nos possam colocar no nosso brilho e na nossa superioridade até o momento. Eu agora vou fazer aqui uma pergunta porque há uma pessoa de quem eu gosto bastante no futebol e conheço há alguns anos e tenho imenso respeito por ele, que tem a ver com o Milton. E o Milton saiu, entrou e para mim, como observador, as coisas parecem diferentes. Sem dúvida. E não tirando o mérito, nem tirando o valor ao antigo Mister do ano passado, ao Mister Matias. Por isso é que eu não estou a dizer que são melhores, nem são mas diferentes. Eu acho que se o Milton não tivesse levado aquele castigo de um ano, foi por isso que ele não continuou no Canelas. E que só acabou o ano passado, quando ele depois regressa ao Canelas. Exatamente. Ele regressa uma semana depois de acabar o castigo. Se calhar as coisas tinham sido diferentes. Não é para tirar o valor ao Mister Matias, mas a maneira de trabalhar do Milton enquadra-se perfeitamente na minha maneira de ser e na minha maneira de estar e na maneira de ser e de estar do Canelas. Acho que o Milton e o Canelas é uma simbiose perfeita. Tem ali uma combinação. Sim. Juntar a fome à vontade, com a vontade de comer, digamos assim. Já perguntei ao Milton e pergunto a ti também. Há uma matriz Canelas em termos daquilo que é o jogo de futebol? Há uma matriz Canelas? Quem vai ver um jogo tirava as camisolas dos Canelas e vestisse o Canelas com a cor que fosse. As pessoas entravam no campo e sabiam quem era a equipa do Canelas? Sem dúvida. Isso é propositado, já que tu também és, digamos assim, o líder do projeto? Sim, mas isso é tudo o trabalho do Mister e do Milton e da sua equipa técnica, porque ele é que todos os dias trabalha isso e incute isso. Essa parte é mesmo só da responsabilidade do Milton. Fernando, o nosso programa começa a entrar na sua reta final e há aqui uma outra pergunta que eu gostaria também de não deixar de a fazer, e uma tem a ver com isso. 43 anos, este ano com 10 golos marcados, uma subida de divisão, vamos ver, mas vamos ver. Campeão de série para já. Para já campeão de série. Se subir em divisão, passas para o lado de lá? Não. Ou continuas a jogar? Vou continuar. Soube ou não soube a divisão, vou continuar a jogar, ainda enquanto me sentir com disponibilidade e com vontade. Se calhar, depois isso cabe ao Mister dizer ou tomar essa decisão, a jogar mais ou a jogar menos, mas irei continuar a jogar, irei continuar a ajudar. E é um prazer especial jogar com o teu filho? Claro que sim. Qual foi a primeira vez que jogaram os dois juntos? Foi o ano passado. Em que, tens a ideia em que jogo? O único jogo, ele ano passado entrou em Amarante, que eu não estava, que tinha ido ver o Porto a Chaves. Okay. Ele com 16 anos entrou em Amarante, mas eu não joguei. Mas depois houve um jogo que ele entrou em casa e foi um orgulho enorme eu estar dentro do campo e ver o meu filho entrar com 16 anos. E penso que este ano aqui em Infância também jogaram os dois, se não me engano. Sim, mas já houve vários jogos eu fui ver o jogo sim. E para mim ainda este domingo ele saiu para eu entrar e é um sentimento assim, estranho um pouco. E dás muitos conselhos ao teu filho, ou seja, claro, dás na cabeça como pai, ou como pai ou como colega? Não, ali dentro não há pai. Ele sabe que ali dentro daquela esquadra, do Canelas para dentro, não há pai. Só há pai dali para fora. Ali são todos iguais e não há filhos, nem tios, nem enteados. Agora, o que ele disse ainda no fim do jogo, no domingo, foi que, olha, assim vou ter que continuar até aos 50. Tem que dar mais ao pedal. E até porque nós começámos a nossa conversa por aí, tendo como pano de fundo a Ribeira de há 30 anos, a juventude há 30 anos, ou tu quando começaste a jogar futebol, não tem nada a ver com o teu filho. Nada a ver. Isso por acaso é um tema que nós, com quase todos os convidados, temos abordado. E tu tens essa experiência, neste momento estás a jogar com o teu filho. E eu digo-lhe a ele isto, se eu tivesse as qualidades que ele tem e a idade dele, eu jogava no Porto. Jogava mesmo no Porto.
Agora eu não tive as oportunidades, nem tive os treinos que ele teve, não tive, não é? Ele jogou no Salgueiros, Boa Vista e Leixões, teve outras condições que eu não tive. Eu joguei no Ribeirense e no Valadares, campo pelado e treinadores, pronto, e não tive, não é? Eles hoje em dia têm outras competências e outros treinos, outro tipo de treino que não tive, mas falta-lhe a ele e à juventude, falta-lhes o que nós tínhamos, que é o improviso, é o nunca virar a cara à luta, transformar as adversidades em forças, falta-lhes tudo isso. E a culpa não é nossa, que lhes damos tudo. É verdade, isso também é verdade. Isso é muito nós estamos a transformar, se calhar, a juventude em... Sim. Nós é que estamos a facilitar mais a vida a eles. E Sim. nós não tínhamos ninguém que nos facilitasse a vida a nós, bem pelo contrário. Tu acabaste aí nos pingos da chuva, acabaste por falar uma coisa que, se fosse na idade dele, com a qualidade que tens, jogavas no Porto. Esse foi um sonho que ficou por realizar? Não. Mas quando estás na bancada, muitas vezes, não olhas para aquele avançado que falhou aquele... Claro, mas isso é o que eu fazia. Mas isso eu digo, depois também quando eu estou lá dentro, depois eu digo, depois lá fora parece fácil, de fora toda a gente diz que faz, mas o problema é quando se lá está, não é? Mas isso acontece muitas vezes, não acontece claro, sim, claro nós que estamos na bancada, até eu marcava este. Não, mas eu sei que sou o melhor líder de claque do mundo, mas como futebolista sou o nosso público como futebolista sou um jogador mediano, mas aos 43 anos marcar 10 golos não é para todos. A experiência do ano passado no campeonato de Portugal também foi uma experiência muito exigente. Sim. E para vocês, com certeza, deve ter sido uma experiência fantástica, porque sim, jogaram contra adversários com outros tipos de argumentos, quer financeiros, e depois também permitem ir buscar. Havia equipas absolutamente fabulosas do ano passado. O Trofense e o Felgueiras, em que o Trofense ganhámos em nossa casa e empatámos em casa deles, o Felgueiras ganhámos em nossa casa e perdemos em casa deles, e eram orçamentos astronómicos e não foram muito melhores do que o Canelas. Mas aí ficou uma experiência, até sim, em termos se nós este ano conseguirmos o objetivo de subir novamente ao Campeonato de Portugal, de certeza que para o ano estaremos muito mais fortes do que o ano passado, porque já tivemos a experiência e já aprendemos com os erros. Claro. E de certeza que se conseguirmos isso vamos ser uma equipa muito mais forte do que o que fomos o ano passado. Fernando, estamos mesmo na reta final, mais duas ou três perguntas. Tu também tens formação em gestão desportiva e obviamente que a pões em prática agora. Claro. E no futuro vês-te como apenas e só como um diretor desportivo ou como alguém ligado apenas à gestão do desporto, à gestão de algum clube? Sim, não é coisa, eu para já não posso, a minha principal função e profissão é ser líder dos Pedragões. Claro. Isso já me ocupa muito espaço. Depois tenho o hobby que é o Canelas, depois tenho a minha família, não é? Mas só penso nisso para já, só penso em ser líder dos Pedragões, levar para a frente o barco Canelas e para já nada mais. Uma pergunta que todos os portistas fazem e com muito respeito que nós temos todos para o Presidente do Porto, nunca te passou pela cabeça isso? Um dia, daqui a uns anos, podes ser Presidente do Porto? Não, acho que enquanto o Pinto Costa for vivo, ninguém pode sonhar, nem ninguém pode pensar nisso, e que Deus o guarde aqui entre nós por muitos e muitos anos, que dura até aos 100, ou mais que 100 anos, porque acho que dificilmente iremos encontrar outra pessoa com tantas capacidades e uma pessoa que nos vai dar tanto como ele nos deu. Aqui há uns anos deste uma entrevista e desafiaram-te a fazer um 11 do Futebol Clube Porto. Eu não vou dizer qual foi o ponta de lança que tu escolheste, mas acho que joga no Canelas este ano. Tirando esse avançado, qual foi o melhor avançado que viste jogar no Futebol Clube Porto? Tem vários. Gomes, Jardel, Falcão. De todos, qual é que escolhias? Tivesse que escolher um para pôr no teu Canelas agora e para tirar o macaco e meter o jogador. É difícil. Gomes, Falcão, Jardel, os três. Podes pôr um em cada lado. Um em cada. Os três são pontas mesmo 9 puro. Difícil. Mas um desses três seria, de facto.
Muito bem. E acima de todos, tens algum ídolo no futebol? Ou seja, tu és transversal ao... Sim, o meu ídolo foi sempre o Diego Armando Maradona, sempre foi, desde miúdo e desde aquele Mundial 86. Claro. É incontornável. Que foi o Maradona o meu ídolo, mas hoje em dia acho que o Ronaldo é um fenómeno. Se eu te pedisse um jogador do Futebol Clube do Porto, um jogador do Futebol Clube do Porto apenas. Madjer. Pelo simbolismo da conquista. Por tudo, pela sua classe, pela elegância que punha em campo, por tudo. Era aqui, pessoal, no uma Facebook, maravilha ver o Madjer a jogar e ainda bem que eu tive o privilégio de o ver jogar ao vivo ali naquele estádio. Não sei se alguma vez eu tive esse privilégio de ver alguns treinos. Antigamente isso era muito, muito engraçado e voltámos aos 20 anos atrás, em que se podia ver os treinos do Futebol Clube do Porto no campo de treinos cá em baixo. E quem viu Madjer, nós vimos jogar, mas quem viu treinar... meu Deus, aquele cabelo assim, parece que eu estou a ver com aquela camisola aquela camisola de manga comprida da Adidas, aquela azul marinha, que era uma coisa absolutamente de outro mundo. Com aquele calção assim, que era por aqui, e ele, aqueles, meio assim, o cabelo dele assim, meio coisa, e aqueles, a maneira como ele levava a bola aqui na ponta do pé e a maneira como ele se deslizava em campo era uma coisa fenomenal. Há aqui pessoal no Facebook a dizer, a apostar que tu ias dizer Marega, mas não disseste. Sim. Era para dar moral ao homem agora nos próximos jogos. Mas é um jogador que, e para muitas pessoas que não o sabem, é alguém que começou a jogar futebol profissional apenas aos 20 anos. Aliás, teve uma atitude que se calhar muito pouca gente sabe e porque é que foram os festejos daquela maneira do golo contra a Roma. Sim, ele que pagou a viagem ao centro de formação do seu clube de origem, o clube onde começou a jogar verdadeiramente futebol, pagou a viagem aos 20 e tal miúdos para virem a assistir ao jogo do Porto contra a Roma. E portanto é também alguém que tem um ADN da humildade do Porto. Sim, também veio de uma família pobre. O Milo também passou por várias adversidades e está a conseguir também transformar as fraquezas em forças. Eu também aquilo, e se calhar por isso é uma identificação muito grande entre os adeptos do Porto. Sim. E o Marega. Também é uma pessoa que dá tudo. Agora, uma pergunta agora mais fora da caixa. Para quem é que inventa as letras das músicas dos Super Dragões? Não, isso são várias pessoas, não há ninguém que alguém chega à tua beira e diz, eu li isto, claro, isso faz adaptar. Geralmente são copiadas ou de Itália ou da Argentina e depois adaptam uma letra que tem a ver com o Porto. Muito bem, Fernando, nós estamos mesmo na reta final. Temos aqui o José Pedro Ferreira que diz que quer tirar uma foto contigo em Grijó no domingo, portanto podem procurá-lo. Se claro, ele for convocado, Milton, dá lá uma forcinha a ver se ele é convocado. Só o Milton, deixa-me convocar. Fernando, uma mensagem final para os nossos espectadores e também, obviamente, para os adeptos portistas que nos estão a ver e não só, como é lógico. Claro, primeiro queria dar um grande abraço e muito obrigado por este convite. Desejar aqui uma mensagem especial a todos os ouvintes aqui da Gondomar FM e dizer aos esportistas para continuarem a apoiar e a acreditar nesta equipa, porque este ano vamos ser campeões. Muito bem, são os votos do Fernando Madureira, vulgo o Macaco, e hoje estivemos cá os dois, tivemos o prazer de falar de futebol e conseguimos provar que também se pode falar de futebol, como é lógico, como é óbvio, como eu sabia também quando decidimos convidar. Quem convoca é um Milton. É uma convocatória também, um convite. Quando desejamos também fazer o convite ao Fernando Madureira. Para todos, desejamos uma boa semana. Para a semana cá estaremos com mais um convidado a falarmos de futebol em mais um Futebol de Ouro. Até para a semana.